Vamos lá então à análise prévia da estreia de João Fonseca na temporada de grama. O jovem tenista brasileiro de 18 anos estreia no ATP 500 de Halle contra o italiano Flavio Cobolli, número 25 do mundo, que tem 23 anos. Partida que deve ocorrer na segunda ou na terça-feira, ainda não há horário marcado, e que terá transmissão da Disney Plus Premium e da ESPN. Antes de entrar na análise do jogo, eu vou fazer sempre um quadro de curiosidades. Vamos ver se vocês gostam. Sempre relacionado à época do ano em que os torneios estão ocorrendo, no caso hoje, grama. Em toda a história de Wimbledon, que é o Grand Slam de tênis mais antigo do mundo e que começou a ser jogado a partir de 1877, houve apenas uma pessoa que foi campeã de simples, sem ter nascido e nem representado os principais centros de tênis no mundo: Europa, Estados Unidos e Austrália, onde ocorrem os Grand Slams. Essa pessoa é Maria Esther Bueno, tenista brasileira, que foi campeã de Wimbledon em 1959, 1960 e 1964, além de ter sido vice em 1965 e 1966. Também foi campeã 4 vezes em duplas e uma vez finalista em duplas, e mais 2 vezes vice-campeã de duplas mistas, somando, portanto, 7 títulos e 5 vice-campeonatos na grama sagrada. Todo esse currículo e essa história fez com que a única tenista que não é nem europeia, nem americana, nem australiana e que não representa esses países ter a alcunha de rainha de Wimbledon. Aliás, a única pessoa a ter tido essa alcunha. Maria Esther Bueno é uma tenista que a gente não tem noção da grandeza dela. Agora vamos lá, a análise do jogo: João Fonseca versus Flavio Cobolli, primeira rodada de ATP 500 de Halle. Torneio jogado na grama, e uma grama muito rápida, talvez não, é a superfície mais rápida do circuito atual, a grama de Halle e a grama de Stuttgart, onde está ocorrendo um torneio nessa semana. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender, porque vai ser o principal aspecto, já que a grama ela influencia demais o jogo, e nem o Cobolli, nem o João Fonseca, eles têm muita rodagem no piso enquanto tenistas profissionais. O Cobolli, tenista destro, italiano, 25 do mundo, 23 anos, ele possui apenas 9 jogos na grama enquanto profissional, com apenas 3 vitórias. O ano passado fez quartas de Eastbourne, segunda rodada de Wimbledon. No entanto, apesar de ser um jogador moldado no saibro, com características de jogo muito de grandes tenistas de saibro, é um tenista muito versátil, que é capaz sim de se adaptar a outras condições. Cada vez mais, aliás, tem se tornado um bom tenista na quadra dura. Não à toa, fez final do ATP 500 de Washington no ano passado. E antes de entrar nas características do jogo do Cobolli, lembrando que ele está numa excelente fase, vem de 2 títulos de ATP, Bucareste 250 e 500 de Hamburgo, terceira rodada de Roland Garros. Agora vamos então entender como joga Flavio Cobolli. Seguinte, assim como bons saibreiros, tenista que gosta de alongar as trocas, que não é agressivo como o João, mas que também não é defensivo. É um tenista que gosta de trabalhar a bola, mas que é propositivo. Não é um disparador de winners, mas é um tenista muito sólido. Vamos descrever o Cobolli, né? O saque dele não chega a ser um grande saque, né? Mas também não é um saque de bobo. Primeiro saque, ele tem melhorado, mas ainda não é um saque que faz buraco na quadra, mas ele tem um ótimo segundo saque, né? Na verdade, os 2 saques são parecidos, né? Mas não é suficiente para ser um bom primeiro, mas é o suficiente para ser um bom segundo. Como que ele saca normalmente? Saca kick, né? Aquele saque que quica e sobe muito, saca com efeito topspin, principalmente na esquerda, no backhand, né? Dos tenistas destros. E esse tipo de saque, ele é menos efetivo na grama do que nas outras quadras, porque a grama faz com que o kick da bola não seja tão alto. Mas eu observei os jogos do Cobolli na quadra dura
E ele tem usado mais o saque flat e o saque slice na quadra dura, né? O primeiro saque flat e o primeiro saque slice, que fazem mais buracos na quadra. Já na devolução de saque, o Cobolli é um devolvedor de primeira classe, né? Porque ele consegue anular bem a força do saque dos adversários e mais do que isso, né? O bom devolvedor é o cara não só que devolve o saque bem, mas o cara que joga bem nas trocas, né? Que consegue neutralizar a vantagem que o sacador tem, que é a vantagem de começar atacando. O Cobolli é muito bom nas trocas, e então com uma boa devolução e depois entrando na troca, ele é bem eficiente, né? No Saibro, então, nem se fala. Fundo de quadra do Cobolli. Joga um pouco atrás da linha de base, mas gosta de avançar um pouquinho, né, para dentro da quadra. Mas é um jogador que fica ali, né, 2 passos para trás da linha. Tem uma direita, um forehand excelente, com muito topspin, e baseia o seu jogo em comandar os pontos com esse golpe. E gosta muito de fugir, né, do backhand para continuar atacando com o forehand, principalmente para atacar o backhand dos adversários. E é um forehand que tem muito spin, que também tem uma boa potência. O backhand ele é mais flat, né, mais reto. É um golpe que o Cobolli gosta mais de fazer na cruzada, mas de vez em quando solta umas paralelas ali bem interessantes. Só que ele erra muito pouco com a esquerda. Não define tanto, mas erra muito pouco. E o fato dela ser flat, né, dela ser reta, não girar tanto, vai o favorecer na quadra de grama. É um tenista que não usa tanto slice, no saibro quase não usa, mas na quadra dura usa um pouco mais. E eu acredito que na grama ele deve jogar um pouco mais com slice. Não é um cara que sobe muito para a rede, mas que se vira bem quando sobe, né? Ele não tem como padrão tático subir a rede, mas você é obrigado a ir à rede muitas vezes para finalizar o ponto. Mas se vira na rede. A principal variação dele são as deixadinhas. Deixadinhas, né, os drop shots, que são difíceis de serem executados na grama, né? Porque o kick baixo, dificilmente você consegue fazer uma deixadinha boa. No entanto, eu acredito que ele vai explorar muito, ele vai tentar ao menos explorar muito esse golpe contra o João Fonseca. Enfim, né? Reunindo tudo aí, tenista completo, em ascensão, versátil, e o fato dele ser versátil faz com que ele possa moldar o jogo dele para todas as superfícies. Inclusive, eu acho que na grama ele vai ser mais ofensivo do que ele costuma ser, ele vai ser obrigado a ser mais ofensivo, vai adaptar ao primeiro saque, e o segundo saque dele é um kick muito bom, que sobe demais, né? Sobe até mais do que o do João às vezes. Então, eu acho que ele vai continuar usando o kick, principalmente na esquerda do João, e o kick não vai funcionar como funciona nas outras quadras, mas vai ser efetivo na grama também, porque vai saltar um pouco. E eu acho sim que ele vai atacar mais o João. Como eu penso que ele deva jogar taticamente contra o João? Atacar o backhand do João, procurar fazer o João bater o máximo possível de backhand na corrida. Todos os tenistas têm feito isso, né? Então eu acho que o Cobolli vai ser mais um. Vai tentar movimentar muito o João, vai tentar explorar as deixadinhas e talvez ele vá muito à rede. Talvez, não sei. Um jogo perigoso para o João. Agora, o que importa nesse jogo para o João? Primeiro ponto, eu acredito, contra esses tenistas de mais regularidade, o João ele costuma se adaptar bem a alguns desses, né? Caso dos argentinos, por exemplo, que jogam razoavelmente parecidos com o Cobolli, ainda que num nível um pouco abaixo, né? Os caras que gostam da troca e tal. Mas eu acho que o principal ponto é como estará a adaptação do João à grama. Já que esse vai ser o segundo ano só que ele está jogando na grama profissionalmente, e é o segundo jogo dele em nível Tour, né, em ATPs. Ele jogou Rally o ano passado, perdeu na primeira rodada, avançou a segunda rodada em 2 Challengers e perdeu na primeira rodada do Quali. No entanto, ele foi muito bem no juvenil na grama, venceu um torneio importante, Roehampton, fez quartas de Wimbledon, podia ter sido campeão, acabou perdendo para o campeão nas quartas no jogo que foi a final antecipada. Primeiro ponto, então, como que vai estar o João adaptado à grama, né? Chegou faz pouco tempo em Rally, estava treinando no Brasil. Primeiro ponto é esse. Segunda questão, e aí eu acho que é o balizador do João esse ano, saque. O saque tem sido o termômetro máximo do jogo do João. O João sacando muito, ele tem tido um nível. O João sacando mais ou menos já
cai muito. Na grama, eu acho que isso vai ser mais importante ainda, principalmente pensando que é um adversário com uma boa devolução. E pensando também que o João ele vai precisar nesse jogo encurtar os pontos, estamos falando de grama, na troca o Cobble tende a ser melhor, um pouquinho do que o João, e então o João ele vai ter que, de certa forma, evitar as trocas e encurtar os pontos. E para encurtar os pontos, o saque precisa estar em dia, né? Claro, agressivo com consciência, óbvio, né? Mas o saque. Se o João sacar como ele sacou na quadradura, né? Na Austrália, depois nos Estados Unidos, etc., vai dar bom. Se o saque tiver mais ou menos, vai ter um pouco mais de dificuldade. Meio capitão óbvio, mas para falar do João, depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, o saque ele vai ser fundamental a carreira inteira do João. Outra coisa, o João vai entrar muito agressivo nesse jogo, não vai ser o João 70%, acho que vai ser um João mais agressivo do que o normal. Lembrando que 70%, né, o João é um pouco mais conservador, que troca mais bolas. Acho que na grama o João ele vai entrar para pegar mais forte na bola. Terceiro elemento, né? Primeiro elemento, como vai estar a adaptação do João. Segundo, a questão do saque. E a terceira, eu acho que é a necessidade de encurtar os pontos. E a quarta, para mim, é o backhand, porque ele vai ser atacado e o backhand foi o que o João não foi bem no ano passado na grama, né? Porque o João, ele bate, ele é um tenista também formado no saibro, e ele não bate tão abaixado, tão agachado o backhand. Né? Ele gosta de pegar na cara da bola na subida. Então ele não agacha tanto e vai precisar agachar. Vamos ver como ele adaptou essa esquerda, o backhand dele, para a grama agora. Outro elemento, vai precisar variar com slice e vai precisar ficar atento às deixadas. E vai precisar ir à rede, né, pensando aí em encurtar os pontos contra o Cobble. E o que o João precisa para ir bem na rede não é questão do voleio. Volear, ele voleia bem demais. O que tem feito, às vezes, ele tomar umas passadas é o approach, a aproximação da rede. Ele tem escolhido errado os golpes. Ele tem ido muito no lado que o adversário está já posicionado, tenta ir no contrapé quando, na verdade, deveria ter ido para o outro lado. O approach do João não está legal. Espero que ele tenha treinado muito approach, porque uma boa chegada à rede ela depende totalmente do approach, né? Porque volear, o João sabe volear muito bem, mas o approach tem o deixado na mão. E por fim, questão do saque, vamos ver como que ele vai devolver, né? A questão da devolução de saque. Em Jeddah, né, no Next Gen Finals, uma quadra extremamente rápida também, o João optou pelo bloqueio, né? Em vez de bater a devolução, posicionava mais à frente e fazia aquele bloqueio tanto de um lado quanto do outro. Eu acho uma boa, me parece uma boa alternativa para a grama. Vamos ver se ele vai bloquear, o saque. Enfim, uma análise complexa ser feita, né? Grama é um piso que os tenistas jogam pouco. Até difícil achar jogos dos tenistas. Não achei nenhum do Cobole na grama, para ter uma ideia. Do João também não, né? Eu tive que lembrar dos jogos anteriores. Para entrar na questão do favoritismo, é que é um jogo incerto, porque vai depender de quem tiver melhor adaptado à grama. E são dois tenistas com pouca rodagem na grama. A fase e o ranking favorecem o Cobole. Mas o encontro de estilos, por ser um piso muito rápido, pode ser bom para o João. Né? Se o João estiver atacando bem, a balança pesa para o outro lado. Eu acho que é o seguinte, se o João sacar bem, como fez na quadradura, eu acho que as coisas se equilibram, talvez tenhamos aí uns 50-50. Com um saque já mediano, eu acho que aí o favoritismo passa para o lado do italiano, 40-60. Eu acho que são esses os dois cenários, até mais, né? Se o João não estiver sacando bem, talvez um 35-65 para o Cobole. Mas eu acho que assim, João sacando bem, iguala. João sem sacar bem, complica um pouquinho a história, já que aí o Cobole está numa excelente fase, é um baita tenista de ascensão, a Itália está com tudo no tênis. Enfim. Deixa eu ver quantos minutos ficou esse vídeo. Jesus, 21 minutos. Vamos ver se vocês vão assistir. Então, pessoal, eu acho que é isso. Lembrando, então, que o jogo, segunda ou terça, live aqui no canal. Transmissão ESPN Disney Plus Premium. Então, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curtam o vídeo, tornem-se membro do canal. Tudo que vocês puderem para ajudar a gente, né? Eu sempre me esqueço de apresentar. Vou apresentar no final. Meu nome é Luiz Estival, mas conhecido como Alenzão. Quem estiver chegando aí pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal. Valeu!